Neemias, capítulo 1. E então, acharam? Eu vou ler inicialmente apenas a frase final do versículo 11. Do último versículo do capítulo. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Esta é a palavra de Deus. Sentem-se. Que tempo era este? Bem, vocês concluíram que esta declaração foi feita pelo próprio Neemias. Aliás, este livro, mesmo que tenha sido escrito provavelmente por Esdras, contém as memórias de Neemias, em grande parte. Houve um tempo em que este homem judeu foi copeiro do rei. Que rei? Que tempo foi esse? Bem, este livro nos convida a viajar no tempo para mais ou menos 4 séculos, um pouco mais, 450 anos antes do nascimento de Jesus. Nascimento de Jesus que vamos celebrar no próximo mês. Neemias tinha sido deportado, talvez não ele, mas os seus pais, talvez os seus avós. A Babilônia havia entrado em Jerusalém e dominado e destruído aquela que era uma grande metrópole, uma das maiores, se não a maior, nos dias do seu apogeu. Toda a população influente havia sido levada para a Babilônia. Toda. E os que ficaram em Jerusalém eram aqueles que, segundo os governantes da Babilônia, não tinham importância. Podiam ficar, porque não atrapalhariam, não se ajuntariam e não promoveriam nenhum tipo de rebelião. Mas os pais ou avós de Neemias, estes sim, tinham sido levados para a Babilônia. Houve uma fase de transição crítica, porque a Babilônia, antes uma potência temível, também foi dominada. Aliás, na história da humanidade, potências não permanecem como potências o tempo todo. E a Babilônia foi então conquistada pela Pérsia. Nos dias de Neemias, a Pérsia estava no poder. Ela dominava o mundo. Era a nação que afligia as demais, que dominava as demais, a nação que ditava as regras. E o nome do monarca naqueles dias era Artaxerxes. E Neemias, este judeu, viu-se na corte do rei persa, numa posição de destaque. Quem era copeiro? Essa não é uma profissão comum. Eu não sei se já ouviram sobre copeiros nos nossos dias, mas naqueles dias o copeiro era um homem de altíssima confiança, um oficial de destaque, porque tinha acesso à corte o tempo todo, podia ir e vir, podia ir ter com o rei. Na verdade, tecnicamente, ele era chamado de mordomo dos vinhos. Era aquele homem que cuidava das bebidas, da adega do rei. E ele, e só ele, tinha a responsabilidade de provar tudo o que o rei tomaria. Todas as bebidas eram submetidas ao seu exame para que o rei não corresse riscos. Não era incomum que muitos tentassem não apenas embriagar, mas envenenar os reis. Então, Neemias tinha esta função, de proteger o rei. Lá estava ele numa posição de destaque. Para um estrangeiro, ele era um homem que havia chegado a uma posição surpreendente. Assim como outros nas Escrituras, a posição dele, em certos aspectos, lembra José. Vocês já ouviram falar a respeito de José. Em seus dias, Neemias tinha esta posição, que podemos dizer, ainda que ele fosse um empregado, era um empregado com conveniências, era um empregado com certas regalias,
Mas neste mesmo tempo em que Neemias exercia a sua função, neste mesmo tempo que ele atuava como este mordomo, a sua gente, aqueles que não tinham deixado Jerusalém, os descendentes daquelas famílias que tinham sido deixadas para trás, abandonadas, estavam numa condição muito crítica. Ele recebeu notícias. Exatamente neste momento, ele soube sobre os seus irmãos. Soube que a cidade estava numa condição caótica, de ruínas, de caos. Não fazia muito tempo que o famoso templo de Salomão havia sido reconstruído, mas reconstruído de uma forma precária. Então todos que olhavam o templo lembravam da sua forma antiga, da sua glória, glória que não existia mais, e pensavam quão terrivelmente eles tinham caído. Que momento duro era aquele, que nova estação tenebrosa havia alcançado o povo de Deus. Neemias soube do que havia acontecido. A condição da sua gente afligiu a Neemias. E o que chama a minha atenção na pessoa de Neemias inicialmente foi exatamente esta compaixão para com os seus. Os nossos dias não são exatamente marcados por compaixão. Os nossos dias são dias de uma privacidade estranha. Os nossos dias são dias de isolamento. Os nossos dias são dias em que muitos se refugiam, se guardam, colocam-se em claustros, nas suas casas, nos seus condomínios, nas suas casinhas, nos seus apartamentos, e vivem vidas de isolamento, de distanciamento. Não sabem nada ou quase nada sobre aqueles que moram por perto. Os nossos dias são marcados por famílias cujos membros não se conhecem, não trafegam juntos, não caminham juntos, não caminham discutindo questões, não oferecem ajuda e não são ajudados. Neemias, quando soube da condição crítica, reagiu a ela. A minha gente, pensou ele, está numa condição terrível. Estão abandonados, o caos chegou. A cidade é uma cidade de abandono. Não há muros, as portas foram queimadas. Há só desolação, há só desespero e vergonha. A condição daqueles que estavam distantes a milhas e milhas e milhas da capital do Império Persa, que era Suzã. A condição daqueles que estavam em Jerusalém, aquela que outrora era a maior potência, tinha sido a maior potência, a maior metrópole nos seus dias, importava Neemias. Ele entendeu que aquela gente era a gente dele. E ele reagiu a isto. Eu não sei como que você tem reagido às condições daqueles que estão próximos a você. É claro que pais quase sempre se importam com seus filhos. É claro que nós nos importamos com aqueles com quem convivemos mais proximamente, nas nossas famílias nucleares. Mas por vezes, vivemos bem centradinhos em nós mesmos. Neemias oferece a nós uma proposta de reação. Reação não às nossas crises apenas. Reação não às nossas dores, não aos nossos sofrimentos, mas às dores e os sofrimentos daqueles que estão muito próximos de nós. Neemias propõe que olhemos para aqueles que estão tão próximos e sofrem tanto. Neemias é alguém que, chamado por Deus, não permitiu que o seu coração se endurecesse a ponto de ele não conseguir olhar para ninguém. Neemias foi sensível em relação à necessidade do seu povo. Mas ele estava distante, o que ele poderia fazer? Toda a história das ações de Neemias está registrada neste livro que leva o seu nome. E eu quero encorajá-los
neste mês de novembro, passarem um tempo com este livro. A leitura vai premiá-los, vai ajudá-los. É uma leitura enriquecedora. Mas tudo que está no livro ocorre em função do que está no primeiro capítulo. No primeiro capítulo nós encontramos a oração de Neemias. A oração que indicava a sua reação, a sua dor diante da dor do seu povo, o seu sofrimento diante do sofrimento da sua gente, a sua angústia diante da angústia dos filhos de Israel. Como que Neemias orou? E como que essa oração abriu um processo de restauração? Como que esta oração deu início a uma sequência de fatos que culminaram na restauração da cidade e, obviamente, na restauração da condição espiritual daqueles que tinham sido desprezados, daqueles que ainda residiam em Jerusalém. Eu vou pedir a vocês que me acompanhem para que nós leiamos esta oração e para que nós tentemos interpretá-la, porque esta oração pode ser nossa, pode ser a minha, pode ser a sua. Você sabe, e se até agora ninguém esteve em sua mente, se uma imagem não lhe ocorreu ainda, relacionada a alguém da sua família, alguém que está perto de você, alguém que padece agora mesmo, alguém que sofre nesse instante, eu creio que durante o nosso estudo dessa oração, alguém vai aparecer na sua mente. Não por acaso, mas por indicação do Espírito de Deus. Vamos sair daqui hoje como aqueles que reagem à dor do outro, como aqueles que sofrem o sofrimento do outro, como aqueles que choram com os que choram, não como aqueles que são indiferentes, não como aqueles que esperam receber algo do Senhor apenas para si mesmos, não como aqueles que têm uma visão ególatra estranha da fé, mas como aqueles que entenderam o que é o Evangelho do Senhor Jesus, o que é a mensagem do Evangelho, como aqueles que sabem bem que o Senhor olhava as multidões e se compadecia, ele sentia as dores daqueles que estavam próximos a ele, e ele espera que os seus discípulos reajam de forma semelhante. Vocês que estão com suas Bíblias abertas, vamos juntos ao versículo 4. O versículo 4 narra as primeiras reações de Neemias às notícias que ele havia recebido. Tendo eu ouvido estas palavras, ou seja, os informes a respeito da sua gente, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele se preparou para orar. Aquele foi um tempo de rendição. Um tempo em que Neemias se consagrou, se colocou diante do Senhor, para orar, orar e orar. O que temos aqui foi o resultado de dias de oração. Nós não temos apenas uma oração, nós não temos apenas um modelo. Nós temos o resultado, a experiência resultante de um tempo de entrega, de um tempo de busca, de um tempo de consagração, de um tempo de rendição diante do Senhor. Esta é uma oração, esta registrada, que foi gerada pelo Espírito de Deus na vida deste homem Neemias. A oração tem seu início no versículo 5. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ouçam agora, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Eu não sei se vocês perceberam, mas neste início da oração, Neemias foi em busca da atenção de Deus. Como que você começa as suas orações? Eu vou partir do pressuposto que vocês todos oram. Está bem?
É um bom pressuposto? Posso seguir assim? Ok? Eu não estou falando sobre oração a quem jamais ora. Porque não é possível termos uma relação com o Senhor sem oração. Oração não é uma alternativa, não é uma opção. É absolutamente essencial. Eu não sei como você começa as suas orações. Alguns começam sem muita concentração. Deus, Senhor, e não param para pensar um pouco a quem estão se dirigindo. Com Neemias foi diferente. Neemias afirmou os atributos de Deus, a sua grandeza, o seu poder, a sua glória. Tu és temível, Senhor. Tu és tremendo. Tu és incomparável. Mas este Deus temível, grande, este Deus cuja glória é inacessível, este mesmo Deus que criou todas as coisas, o Senhor da criação, na concepção de Neemias, era acessível. Senhor, eu preciso que me ouças. Senhor, dê ouvidos às minhas súplicas. Senhor, abra os teus olhos. Eu quero que me vejas na minha condição. Às vezes somos muito rápidos quando oramos ao Senhor. Nós já vamos diretamente aos nossos pedidos. E corremos o risco de falarmos com o nosso próprio coração e nem mesmo chegarmos à presença de Deus. Às vezes, distraídos, às vezes ansiosos. Senhor, eu preciso de. Senhor, Senhor, agora. Senhor. Esta oração não foi assim. Ela foi marcada por uma busca. Busca da atenção de Deus. Mas Deus dá a sua atenção àqueles que dão atenção a Ele. O Senhor dá a sua atenção àqueles que sabem quem Ele é. Aqueles que se submetem. Aqueles que veem a grandeza do Senhor e se humilham diante dEle. Senhor, eu preciso que me ouças. Senhor, este é o clamor da minha alma. Darás atenção a mim, Senhor. É assim que você deve orar. Assim que eu preciso orar. Quando o Senhor Jesus orou na noite em que foi traído, Ele chamou o Pai com atributos diferentes. Chamou o Pai de Pai Santo. Chamou o Pai de Pai Justo. Você não pode simplesmente deixar o seu lugar, vir ao altar e orar a quem você nem sabe quem é. Você precisa saber a quem você está se referindo. Você precisa entender quem você é em relação a quem Deus é. Você precisa ver-se diante daquele que é incomparável, que é grande, e obviamente, diante dele, você se verá completamente dependente. Você se verá pequeno, humilde, mas com acesso, com chances de ir ao Senhor. Você poderá ir à presença dEle. E você poderá ir ousadamente, mas sempre com temor e respeito. Você não fala com Deus como você fala com quem quer que seja. Quando você se refere a Deus, quando você vai a Ele, a sua oração deve marcar o seu entendimento mínimo, pelo menos, de quem Deus é. Deus é Deus e nós somos pó. Nós vamos ao Senhor e buscamos a sua atenção. Não foi apenas Neemias que fez isto. No saltério nós encontramos várias orações. Senhor, apressa-te em socorrer-me. Dá ouvidos às minhas súplicas. Senhor, estenda o teu braço. Nós precisamos orar e ir ao Senhor e pedir esta atenção dEle. Nós precisamos nos prostrar e nos colocar adequadamente diante do nosso Senhor. Mas a oração seguiu para uma segunda parte.
E estas partes todas têm importância. Ainda no versículo 6, lemos: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. A segunda parte da oração diz respeito à confissão de pecados. A palavra pecados aparece mais de uma vez no texto. Esta não foi uma confissão aleatória. E essa pode ser a nossa tendência. Senhor, perdoa os meus pecados. Mas podemos também correr o risco, também neste aspecto, de orar sem nos referirmos a pecados específicos. Eu não sei se vocês entenderam, mas Neemias, ele via aquela condição da sua gente como resultante de rebeldia. Deus havia apresentado a sua lei, Deus havia dado os seus mandamentos, Deus havia dado os seus juízos, Deus havia revelado os seus desígnios, mas o povo havia rompido com o Senhor. Eles estavam distantes, e o que eles viviam era o resultado da desobediência. Em Deuteronômio, em especial, lealdade a Deus era sempre premiada com prosperidade. Deslealdade era sempre, guardem isto, algo que resultava adversidades. Você confessa pecados a Deus? Há quanto tempo? Senhor, eu não deveria ter feito o que eu fiz. Senhor, eu quero que me perdoes. Senhor, eu não deveria ter olhado para quem olhei da forma que eu olhei. Senhor, eu não deveria ter falado o que eu falei. Senhor, eu não deveria ter me apartado de Ti. Senhor, eu não deveria ter deixado de ler a Tua palavra. Senhor, eu não deveria ter me afastado da igreja. Eu não deveria ter desistido do meu casamento. Eu não deveria ter deixado meus filhos. Bem, estes são alguns exemplos. Mas confissão de pecados precisa passar por uma avaliação íntima, não por uma série de declarações vazias. Os pecados a serem confessados são exatamente os pecados que foram cometidos, todos eles. Neemias se colocou ao lado da sua gente. Nós pecamos, nós erramos, nós o ofendemos, nós o traímos, nós o abandonamos. Senhor, tem misericórdia de nós. Você não pode seguir na sua vida com o Senhor sem parar para fazer essa avaliação. O Senhor propõe um caminho. Se você se desvia dele, a relação é comprometida. Você sabota a sua relação com o Senhor. Como você vai chegar diante dele achando que as coisas seguem do mesmo jeito? Sabem que para nós, que cremos na ação santificadora do Espírito de Deus, a confissão de pecados é uma experiência libertadora. Porque quando nós vamos ao Senhor e confessamos os nossos pecados, e cremos que Ele é justo e fiel para perdoar os nossos pecados, aquela experiência de entrega, de rendição, de humilhação, ela nos aperfeiçoa e saímos dela numa outra condição. Passamos a olhar com desprezo aquilo que fizemos. Como se o Espírito de Deus criasse uma repulsa. Não, eu não vou voltar a fazer o que eu fiz. Eu não vou cair do mesmo jeito. Porque a confissão abre espaço para uma ação de restauração completa. E nós nos vemos mais fortes no Senhor para não incorrermos nas mesmas faltas, nas mesmas transgressões. Se eu não avalio o erro, aquilo que chamava a minha atenção, se eu seguir na prática dos mesmos pecados, haverá um momento que praticamente eu perderei a sensibilidade, nem os identificarei mais, eles não me incomodarão mais, mas aí será tarde, a relação com o Senhor terá sido perdida. Isto não pode acontecer.
Você tem algo a pedir ao Senhor? Há alguém perto de você que precisa de ajuda? Talvez você precise orar e incluir-se. Talvez você tenha que ter servido alguém e você não fez isto. Senhor, me perdoe por não ter ajudado quem precisava da minha ajuda. Jó orava pelos seus filhos. Talvez você tenha na sua casa gente que não conhece o Senhor. Ore por eles. Vá diante do Senhor e peça perdão. Coloque-se ao lado destes que estão distantes. Coloque-se ao lado destes que desprezam o Senhor. Coloque-se ao lado destes que não querem ouvir a voz dEle. Mas faça isso de forma clara. Pontue os erros. Confesse-os ao Senhor e abandone-os. A oração de Neemias é decisiva, porque a história passada é retratada graças a esta confissão transparente, sincera. Nós erramos, Senhor. E para que um novo tempo se instaure, é necessária essa parada para verificação. Eu andei em caminhos estranhos. Você talvez tenha que reconhecer isto. Eu não posso seguir da mesma maneira. A minha condição tem que ser alterada. E se eu não for ao Senhor, se eu não admitir, se eu não tiver essa experiência completa, profunda, eu não poderei seguir adiante. Confissão de pecados traz restauração, traz renovação espiritual, traz santificação. Mas, há mais. Vamos lá, versículo 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Sabem o que Neemias fez na sua oração? Ele reafirmou a história do povo de Deus com o próprio Deus. Quando nós oramos, nós não podemos correr o risco de ser um povo sem memória. Deus já deu experiências ricas a vocês. Talvez você tenha tido algumas num culto das 19, há 2 ou 3 semanas. Mas por não tê-las registrado, você já as perdeu. É muito comum quando nós chegamos na casa do Senhor, temos experiências rápidas, fugazes, emocionais, e depois as perdemos. Não era o caso, porque Neemias conhecia a história do seu povo, da sua gente, e sabia quais eram as promessas do Senhor. Você conhece as promessas do Senhor para você? Você tem algumas promessas nas quais você se agarra, nas quais você se apoia, nas quais você se segura? Neemias conhecia as Escrituras. A oração dele é mesmo a citação de vários textos, especialmente de Deuteronômio, textos de Levítico. Ele era um homem que sabia o que Deus havia feito. O que Deus já fez na sua história? Como Deus marcou você? Eu tenho promessas que eu uso nas minhas orações. Senhor, me disseste que. Senhor, falaste no passado que farias. Senhor, deste-me a tua palavra que confirmarias. Eu faço isto. Não para pressionar o Senhor, mas o Senhor espera que nós o lembremos a respeito das promessas que Ele fez a nós. Mas como? Deus se esquece? Claro que não. Mas Ele está interessado em saber se nós nos esquecemos. Eu não posso perder aquilo que Deus já falou para mim. Eu não posso negligenciar aquilo que é sagrado, aquilo que é poderoso, aquilo que é profundo, aquilo que tem poder espiritual na minha história. Deus havia dito, o Senhor havia dito que agiria, mesmo que a nação se espalhasse, Ele reuniria dos 4 cantos da terra. Ele não permitiria que aquele povo se desmanchasse. Ele defenderia a integridade da nação. Ele defenderia Israel. Ele usaria Israel. Vocês acham que nós não temos importância?
como povo de Deus, como igreja do Senhor. Ele é este que nos chama. Mas se você não conhecer as Escrituras, se você não estiver ciente do que Deus já falou a você, a nós, ao povo dele, pelas Escrituras, como que você poderá mencionar algo assim nas suas orações? Há uma história. Se nós estamos aqui, a nossa relação com o Senhor não começou hoje, não começou ontem. Alguém anunciou o Evangelho a você. Você ouviu promessas da parte do Senhor. Você foi ensinado, educado nas Escrituras, educado na verdade. Isso não pode ficar para trás. E nas suas orações, você deve trazer à sua memória o que o Senhor fez e apresentar a Ele. E dizer: Senhor, lembra-te. Se não me engano, se não estou errado, no Salmo 119, há um versículo assim: Senhor, lembra-te da tua promessa, na qual me tens feito esperar. Algo assim. Não estou citando literalmente, mas a ideia é esta. Várias vezes este versículo me ajudou, porque havia algumas coisas que o Senhor havia dito a mim, por meio das Escrituras. E minha esposa várias vezes me ajudava a lembrar destas coisas. O que o Senhor disse a você? E claro, hoje eu posso verificar que o que Ele havia dito se cumpriu. Mas há algumas coisas que o Senhor disse que ainda se cumprirão. E eu preciso saber disto. Percebam que esta oração, portanto, não foi uma oração comum. Notem, aquilo que eu disse a vocês, o Espírito Santo gerou esta oração no coração de Neemias. Ao mesmo tempo, versículo 10, Neemias não apenas reafirmou a história do povo com Deus, a sua própria história com o Senhor, mas no versículo 10 nós vamos encontrar: estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ou seja, Neemias reafirmou não só a história, mas a relação de Deus com a sua gente. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas nos nossos dias, e eu converso sempre com o pastor André a este respeito, alguns irmãos e irmãs que víamos sentados nestes bancos, na galeria, sumiram. Nós não os vemos. Alguns vêm à igreja e com certa fidelidade por vários meses, alguns por anos, e depois nós não os vemos mais. Alguns permanecem fiéis, mas permanecem fiéis temporariamente. E aí teríamos que questionar esta fidelidade, se é uma fidelidade aceitável diante do Senhor. Como que nós oramos por estes? Nós, pastores, não conseguimos mapear e rastrear todos estes. Alguns surgem diante de nós depois de 2, 3, 4, 5 anos. E para nossa vergonha, nem sempre lembramos os nomes mais. Mas você sabe de alguns que talvez tenham se sentado aí bem pertinho de onde você está agora e deixaram de vir. Não foram para uma outra igreja. Na verdade, não foram para local algum. Simplesmente deixaram o Senhor. Talvez em relação a estes, devamos ir ao Senhor e dizer: Senhor, estes ainda são teus. Senhor, parta em direção a estes, resgata-os para ti mesmo. Traga-os de volta, Senhor. Chama estes que estão dispersos. Restaura-os à comunhão do teu povo. Reaproxima-os. Eu vou insistir no que eu disse no início desta mensagem. Nos nossos dias, parece que o mundo quer que não nos importemos com ninguém, apenas conosco, apenas com os mais próximos. Não foi o que aconteceu com Neemias. Neemias estava atento
àqueles que sofriam mesmo a milhas e milhas, com aquelas dezenas de milhares que estavam ainda em Jerusalém, que viviam em meio às ruínas, que estavam no abandono, que estavam no desprezo e na vergonha. Irmão, irmã, será que é só a sua vida que importa? Só você? Ou só alguns, 2 ou 3, que estão bem próximos, e os demais? Nós somos chamados para promover ações de resgate. E estas ações começam com orações. Começam com orações daqueles que de fato se importam com os demais. Não com aqueles que se distanciam e que deixam para trás. Nós, como o pastor Aguiar sempre afirmou, nós não podemos ser daqueles que deixam os feridos para trás. Nós não podemos ser daqueles que deixam alguns abandonados, que são esquecidos e se perdem na memória, nos arquivos da igreja. Agora, depois de todas estas fases na sua oração, só no finalzinho é que nós encontramos o pedido de Neemias. E como eu disse a vocês, nós geralmente quando oramos, começamos pelos nossos pedidos. Nós vamos a Deus de qualquer jeito, e às vezes de forma muito errada, imprópria, com exigências, com demandas, que não refletem um coração que se humilha diante do Senhor. Neemias foi ao Senhor assim, versículo 11, Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Tudo que Neemias tinha a pedir está no versículo 11. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Este homem era o rei de quem lhes falei, Artaxerxes, o monarca da Pérsia. Para olhos comuns, a maior autoridade naqueles dias. Mas é muito claro no texto que Neemias entendia que este homem estava sob o governo de Deus. E que Deus poderia favorecê-lo diante deste homem. A história que se segue será lida e explicada nos próximos domingos. Como Deus respondeu esta oração de Neemias. Por causa desta oração, toda esta história que está aqui em todos estes capítulos veio à existência. Oração é que produz as ações mais completas. Quando você sai por si só, fazendo aquilo que acha melhor, nem sempre há resultados. Ninguém faz mais em termos de ação do que quando está simplesmente recolhido e rendido diante do Senhor, orando. E foi o que Neemias fez. Neemias, diante de uma condição de sofrimento e dor da sua gente, foi ao Senhor. E a minha pergunta a você hoje é como que você reage, como que você ora em meio diante de momentos de dor e sofrimentos. Você se desespera, você perde o controle, o governo, ou você é alguém que se levanta para orar, talvez não com uma oração tão bem acabada como esta, mas como uma oração que expressa sinceridade, autenticidade no seu coração. Deixe-me fazer uma lista. Será que alguém perto de você, que faz parte deste grupo de 14 milhões de pessoas desempregadas? Ou será que você é um deles? Talvez você não seja, mas alguém perto de você é, ou está nesta condição. Hoje no nosso país é difícil ter um emprego com carteira assinada, como dizemos. Por isso que muitos estão tentando empreender e às vezes sem condições para fazê-lo, porque não vem alternativas. Alguém próximo a você sofrendo,
E famílias cujos filhos não conseguem se ajustar. Têm formação acadêmica muito boa, mas ainda não conseguem o primeiro emprego, a primeira chance. Talvez os seus filhos, talvez um dos seus filhos, talvez o filho de seu irmão, talvez um sobrinho, talvez alguém perto de você. Ou talvez você tenha alguém bem pertinho que tenha sofrido um divórcio. Talvez há poucos meses ou algumas semanas. Talvez alguém próximo a você tenha recebido um diagnóstico sombrio de uma patologia grave ou gravíssima. Como que você tem reagido a isso? Você simplesmente tem dado curso à sua vida sem se importar com estes, sem dar atenção a estes que precisam de um socorro? Será que estes estão na pauta das suas orações? Será que essas orações existem? Será que você tem se mobilizado em favor destes que estão tão próximos e sofrem tanto? Neemias foi chamado pelo Senhor. Naqueles dias, ele era copeiro. Naqueles dias havia algo que ele podia fazer. Naqueles dias ele poderia deixar a conveniência da condição que ele tinha, do status que ele tinha, para olhar para a sua gente. E foi o que ele fez, ele não só orou, depois ele agiu. E nós vamos ver isso nas próximas semanas. Mas e quanto a você? Todas as suas expectativas estão no novo governo? Não podem estar. As nossas expectativas precisam estar naquele que está sobre Artaxerxes. As nossas expectativas precisam estar naquele que está sobre todos os reis e soberanos da terra. As nossas expectativas precisam estar no Senhor, no Deus vivo e verdadeiro. E a Ele nós precisamos recorrer. Nós precisamos sair e pedir ajuda, pedir socorro, clamar ao Senhor e dizer: Senhor, olha para este que sofre, olha para este que teve uma perda. O Senhor quer usar você, assim como usou Neemias. E não há tempo a perder. Você tem orado. Um livro inteiro registrado, para que tenhamos a certeza que Deus ouve orações. Orações não apenas renovam a alma, não apenas nos fortalecem. Orações põem em curso as maiores alterações que podem acontecer. Deus pode mudar todas as coisas. Todas. Mas você precisa ir ao Senhor. Você precisa orar. Simples assim. Você precisa pedir a atenção do Senhor. Você precisa ser sincero nas suas confissões. Você precisa resgatar a história da sua relação com o Senhor. Você precisa clamar ao Senhor e apontar os seus atributos, listar as suas promessas, e então fazer o pedido, fazer o apelo final. Senhor, socorra este meu irmão, socorra minha tia, é a minha mãe, é o meu filho, é o meu vizinho, é o meu irmão aqui da igreja. Senhor, manifesta-te. As ações de poder do Senhor são as ações que precisamos. Hoje eu quero pedir a vocês, se entenderam a palavra de Deus, que nós juntos reajamos a ela, que nós busquemos o Senhor. Talvez você precise orar e o seu pedido deva ser simplesmente: Senhor, eu quero começar a orar. Orar para que esta prática passe a ser sua. Não eventual, não só em momentos marcados uma vez por semana, não. Mas que você se levante como alguém que intercede, que olha, vê a sua situação e vê a situação do outro. Talvez você queira alegar: não, mas pastor, a minha situação é a pior de todas, como que eu vou? Será que a sua é a pior? Será mesmo? Será? Como você está hoje? Por pior que seja, você está onde está.
enquanto alguns estão aí jogadinhos na rua, no meu trajeto para a igreja central, fazia tempo que eu não fazia esse trajeto aos domingos, há 2 ou 3 bares nos quais eu passo em frente, lotados. Pelas roupas dos que acessam, está na hora de você abrir os olhos. Os nossos dias são maus. É hora de nos levantarmos, como Neemias, de chorar. Dizer, Senhor, as coisas não podem ficar assim. Levanta-te, Senhor, e tem misericórdia. Se você está na igreja há um tempo e até agora não começou a orar, está na hora de fazê-lo. Você é discípulo do Senhor? Todos aqui hoje, indistintamente, tem 1, 2, 3 pessoas pelas quais precisam orar. Você sabe quem são. Quero pedir que se levantem nesta hora. Você que hoje recebe este desafio da palavra de Deus. Eu quero aprender a orar como Neemias. Mas antes eu quero aprender a sentir como ele. Ou melhor, eu quero aprender a sentir as dores, os sofrimentos dos outros, como o Senhor Jesus. E eu quero orar como o Senhor. Eu quero me colocar à disposição. Eu quero ser um intercessor. Eu quero ser um destes que acessa o maior de todos os poderes. Eu quero ser um destes que vai ao Senhor para que Ele faça grandes coisas. Para que Ele mude a condição de gente comum, que no entanto está enfrentando fases de dor, de luto, de miséria, de vergonha e de desprezo. Note, hoje eu não estou chamando você para você orar por você mesmo, pelas suas questões. Hoje o convite é para que você venha orar por alguém. E que esta prática seja comum na sua vida. Quais são os seus dias? Naqueles dias, Neemias era apenas este copeiro. Você hoje, nas condições que tem, precisa se levantar como alguém que vai ao Senhor. E vai ao Senhor para buscá-lo. Vai ao Senhor para clamar por intervenções do alto. Como alguém que vai ao Senhor para que Ele restaure vidas. Para que Ele restaure a sorte daqueles que estão próximos a você. E você sabe quem são. Se este é o seu desejo, deixe o seu lugar. Venha ao altar nesta noite. Vamos pedir ao Senhor que levante muitos como Neemias, homens e mulheres que busquem o Senhor, que não deixem de orar, que sejam honestos, que confessem pecados, que se sensibilizem com as condições dos outros. Vamos buscar o Senhor juntos.